O Euclides da Cunha, a relação dele com São Fidélis vem da infância. Na época, ele, com 3 anos, ele ficou órfão da mãe, aí ele foi morar com uma tia em Teresópolis. No ano seguinte, essa tia também faleceu e ele veio morar com uma outra tia em São Fidélis, na Fazenda São Joaquim, que fica na localidade de Valão dos Milagres, lá em São Fidélis. Ele tinha, então, de 5 para 6 anos, aproximadamente 5 anos. E ele morou lá por alguns anos com essa tia, a tia Laura Garcês, esposa do coronel Cândido Magalhães Garcês. E depois de um período, a família dele também tinha muitas terras, muitas posses na cidade de São Fidélis em si, e eles foram para São Fidélis com o Euclides para que ele iniciasse a sua vida estudantil. Ele estudou na escola Caldeira, que era de um professor português que na época residia em São Fidélis, uma escola tradicional. Hoje essa escola até existe, mas com outro nome, que vem a ser o Colégio Fidelense. Então ele fez os seus primeiros anos de escola ali no antigo Colégio Caldeira. E há registros de que esse período do Euclides em São Fidélis foi um dos períodos mais alegres da vida dele. Porque ele criança, né? Começava a conhecer o mundo. E lá na Fazenda São Joaquim, por exemplo, existia um pé de pitanga, uma pitangueira histórica de mais de 100 anos, que conta-se que o Euclides subia nesse pé de pitanga já naquela época e discursava para o gado. Fazia poesias, contava histórias para o gado. Então ali começava meio que a veia jornalística dele, né? Desde criança já tinha essa facilidade de discursar. E morou durante bastante tempo em São Fidélis. A história de que ele admirava lá de cima a paisagem, o mar de morros, como se dizia. E isso tudo existia até poucos... Ainda existe, né? Mas a fazenda, o solar onde ele residiu foi demolido na década de 70, início da década de 80. A pedra, inclusive, é um dos relatos da paisagem que ele via. Ele ficava admirando a pedra gigante, a pedra ainda existe, né? Um paredão. Essa fazenda vem a ser a ligação que o Euclides tem com a minha família, que essa tia que ele residiu em São Fidélis vem a ser a minha pentavó, a Laura Garcês. Quer dizer, 5 gerações acima. Ele era sobrinho dela e por questão dela, ele passou esse período em São Fidélis. Mas ele é natural de Cantagalo, morou em Teresópolis, depois foi para o Rio de Janeiro, teve um período na Bahia, mas ele leva na história com ele esse período também em São Fidélis. Há até relatos contados em livros que depois dele já adulto, jornalista, ele retornou à cidade para descansar da rotina lá de São Paulo, chegou a passar um período nas terras ali da família, da tia Laura, mas ter morado em São Fidélis mesmo foi no período da infância, ali aproximadamente uns 7 anos. Muito silêncio, minhas senhoras, muito silêncio, meus senhores. Toda atenção, meu povo, eu vos peço agora. Calai-vos nesse instante, menestréis, jograis e trovadores, de todos os cantos e encantos, sejam eruditos ou saltimbancos, poetas, bardos, seresteiros, cantadores e contadores. Recolhei ao nada a vossa voz. Sim, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Pois eis que hoje falo de brasilidades, denuncio lutos e andanças. Anuncio os sertões, os serões, as veredas e as arandas. E saúdo a pena genial de Euclides da Cunha, que retratou a verdade da pátria brasileira com seus nordestes, apocalipses, pragas, mazelas, paixões, secas, sangue, sol, suor e muita disputa. Brasil, pátria gentil dos gentios, povo que até hoje vive, sofre e luta. Pois eis que falo, e agora declaro como tudo começou. Foi em 1902, na Guerra de Canudos, quando seguiu Euclides corajoso em direção ao sertão da Bahia para um cenário espantoso, onde pôde retratar com sensibilidade e maestria a terra, o homem e a luta de um Brasil que o Brasil não conhecia. E foi assim que essa obra admirável se tornou eternizada e maioral, destacada obra-prima da literatura mundial. Agora, vou me despedindo, porque o show vai começar. Porém, não deixo antes de afirmar que esta história singular de covardia e de omissão, e de triunfo dos podres poderes contra Antônio Conselheiro, os Canudos e seus irmãos, retrata e profetiza até para os dias de hoje que a mudança de destino da saga brasileira estará sempre, minha gente, em nossas mãos. Nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Cantagalo, no dia 20 de janeiro de 1866. Meus pais eram o senhor Manuel Rodrigues Pimenta e a dona Eudóxia Moreira da Cunha. Depois de perder minha mãe aos 3 anos de idade, passei a infância trocando de endereço.
Um dos lugares que mais me marcaram e cuja feliz memória trago em meu coração foi a época em que vivi na Fazenda São Joaquim, situada na área da então freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Ponte Preta, hoje Valão dos Milagres, o atual 5º distrito do município de São Fidélis. Cidade onde frequentei o Instituto Colegial Fidelense, um dos mais importantes estabelecimentos de ensino da época. Como era bom andar pelo pomar e pelos cafezais, caçar passarinhos com os primos Candinho e Trajano. Quanta saudade daquela velha pitangueira, de onde fazia discurso para os bois. Tempo bom. Sempre amei a natureza, da qual queria ver a sua calma, o bem e a crença ardente e altiva. O meu mundo, naquela época da minha vida, era o mundo dos rios, das serras, dos vales, das cascatas, das florestas, dos bois, dos pássaros e das flores. Nem sei como estou aqui, me expressando neste momento, pois, na realidade, sempre fui um tímido, sabe? Nunca perdi esse traço de filho da roça que, de vez em quando, me desequilibra intimamente. Aos 17 anos, já estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, escrevi meus primeiros poemas e, no ano seguinte, publiquei um artigo em um jornal. Mas, por falta de dinheiro, optei pela carreira militar, onde receberia pelo menos um soldo e moraria na escola. No colégio militar, protagonizei um episódio de rebeldia que me tornaria conhecido no Brasil inteiro, pois, sendo um progressista republicano, combinei com os colegas de fazer um protesto contra a monarquia durante a visita do ministro da Guerra. Atirei o sabre no chão e, claro, fui imediatamente preso. Graças a esse episódio do sabre, quando a monarquia caiu, passei a ser muito considerado pelos donos do poder. Situação que não duraria muito, como veremos adiante. Em 1890, casei-me com Ana, filha do major do exército Solon Ribeiro. Fato decisivo para a trajetória sinistra e trágica de minha vida. Mas prefiro não entrar em detalhes da minha vida pessoal. Pois bem, depois de escrever artigos contra o governo de Floriano Peixoto, então o presidente da República, acabei sendo expulso do exército, do qual havia sido tenente. Este fato desagradável me levou a trabalhar como engenheiro de obras públicas em São Paulo. Mas, 2 anos depois, resolvi abandonar tudo. Larguei a engenharia e fui, como jornalista, cobrir a Guerra dos Canudos. Desta forma, pude acompanhar a movimentação das tropas na frente de batalha e aproveitei para pesquisar plantas, minerais, o clima e as expressões culturais do povo sertanejo. Eu enviava reportagens para o jornal O Estadão de São Paulo e sempre anotava tudo. Mais tarde, a caderneta dessas anotações serviria de base para meu livro, Os Sertões. Imaginem vossas senhorias que no ano de 1896, em pleno sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. Podem acreditar, 4 expedições do exército foram enviadas num curto período de 1 ano para devastar covardemente mais de 20.000 habitantes na região. Uma população formada por mulatos, caboclos, pretos, sertanejos, crianças, mulheres e idosos, dirigido pelo beato Antônio Conselheiro. E esses munidos de apenas paus, pedras e armas rústicas. Já os soldados do exército traziam metralhadoras, granadas e canhões. Eles estavam poderosamente armados e numericamente muitas vezes superiores, mas perdiam todas as batalhas. Depois desse vexame, a existência do sertanejo assombrava o país e a derrota de Canudos tornou-se para o exército, para a república, uma vergonha, um desprestígio, uma questão de honra nacional. Então, foi aí que eu descobri a verdade. É que eu tinha ido para o sertão da Bahia, com a ideia de que Canudos se tratava de uma revolta contra a república e essa era a ideia de todos. Ou seja, até o episódio da guerra, era dessa forma que as elites do litoral e o sul pensavam. Todos o ignoravam o sertão, acreditavam ser o mesmo uma estranha pátria sem dono, abandonada pelas leis e instituições
vivendo sob o domínio da terra e dos latifundiários. Eu, como republicano apaixonado e completamente iludido e enganado, cheguei em Monte Santo, onde estava localizada a base militar ao lado do ministro de guerra, General Machado Bittencourt. Sabe, eu, inocentemente, pensava em apenas defender a República contra um levante bárbaro contra a monarquia. O quarto combate contra Canudos estava no final, e eu, depois de presenciar toda aquela covardia, jamais seria o mesmo. Caberia, portanto, a mim questionar a república que se formava naquele momento no nosso país através de uma crítica ferrenha ao exército brasileiro, tamanha foi a minha indignação. E chocado e magoado diante das atrocidades da guerra, acabei adoecendo e não me restou outra coisa a fazer a senão retornar para casa antes do massacre final dos conselheiristas. Descobri, finalmente, que temos um povo. Descobri um Brasil obscuro que até hoje é desconhecido pelo litoral. Por isso, acredito que o meu livro, Os Sertões, deve ser visto como um grande divisor de águas na nossa literatura. E como se não bastasse viver todos esses infortúnios e decepções, ainda me faltava viver o golpe mais duro. É que durante as minhas longas ausências, Ana, minha esposa, começou a se relacionar com o cadete de Lermando de Assis. Então, fiquei sem chão e minha vida terminou de forma trágica, como um episódio até hoje gera polêmicas e divide opiniões. É que eu fui tirar satisfações com meu rival e numa troca de tiros fui assassinado pelo amante de minha esposa. Isso aconteceu no dia 15 de agosto de 1909. Mas sabem de uma coisa? Passado todos esses anos, compreendo agora que a minha violenta morte foi apenas um epílogo de uma vida de alguém que intensamente amou, viveu, combateu e sonhou na vida. Por isso, fica esse conselho: aconteça o que acontecer, nunca deixe de tocar em frente.